momento de nos maravilharmos com a natureza na segunda parte da Praça da Alegria com o Luís Henrique Pereira. Olá, Luís! Que é outra maravilha. Bom dia. Muito bom dia. Está Tu és tudo outra bem? maravilha da natureza. E vocês também, somos todos. Ele já foi mencionado, não o Luís Henrique, mas o lobo ibérico, nestas nossas conversas Já, sobre várias as maravilhas vezes, já da várias natureza. vezes. Já. E hoje é o dia então para Hoje é o falarmos dia dele. um bocadinho mais Até pela sobre... preocupação que todos temos, porque ele está Sim. em grave risco Sim, de está em perigo, extinção. está em perigo, em Portugal. Curiosamente, soube há uns dias, temos uma tendência de decréscimo cá, que de facto está em contramão e contraciclo do que está a acontecer em alguns outros países da Europa, em que felizmente as populações, não de lobo ibérico, mas de outras espécies de lobos, estão a aumentar. Porque esta é uma população, é uma espécie apenas e só da Península Ibérica. Península Ibérica. Ora bem, eu antes gostava. Quantos animais temos? Portanto, serão uns 300, se bem que já vamos falar aí do último censo. Enfim, 3 centenas de lobos sim, ibéricos. Sim. portanto, a norte do Rio Douro, portanto, a sul do Rio Douro há alcateias dispersas, portanto, infelizmente o número não é significativo. Mas é uma espécie em perigo em Portugal. É uma espécie em perigo em Portugal. Pode desaparecer. É preciso dizer as coisas. Pode desaparecer. Pode desaparecer. E pode desaparecer porquê? Porque não tem predadores selvagens, quer dizer, não há, portanto, estão a ser destruídos os habitats selvagens do lobo ibérico. Onde ele os tinha habitats alimento. selvagens das presas do lobo ibérico. Exatamente. Então, e que presas são essas? Ora bem, Ias dizer o veado, por exemplo. Então, o que é que os lobos fazem? Naturalmente, mas quando são animais selvagens, depois descem às aldeias, descem aos locais de pastoreio, atacam as cabras, atacam as ovelhas, atacam inclusive as vacas. Quer dizer, e naturalmente os criadores, pois, realmente ficam com razão. Bom, mas como é que se pode inverter então o processo? Depois está em curso agora um programa recente, enfim, o programa Alcateia, portanto, proposto pelo Governo e que está em vigor, e, portanto, o Instituto da Conservação da Natureza vai, naturalmente, enfim, arquitetar... Fazer o quê? Portanto, no fundo, temos aqui de... Dar-lhes de comer? Não é dar-lhes de comer, é dar-lhes condições para eles viverem, recriar os hábitats para eles viverem. Portanto, no sentido que temos de, no fundo, ter de novo as presas selvagens do lobo selvagem nos habitats selvagens. Isso não está a acontecer. E porquê é que desapareceram? Porque desapareceram para a agricultura, desapareceram muitos habitats das presas de lobo selvagem para, portanto, por intervenção humana, enfim, sei lá. Ainda há quem abata lobos? Com certeza que sim. É uma ameaça terrível. E até por as exemplo, famosas armadilhas. Envenenamento, não é? Envenenamento, os laços de lobo, quer dizer, essa perseguição continua, infelizmente, todos os dias. Portanto, o lobo é um animal protegidíssimo, tem de ser um animal protegidíssimo. E as pessoas perguntam, mas quer dizer, mas o lobo é importante para quê? Quer dizer, para quê? Perceber também. Pois o lobo é fundamental, é um predador, chama-se predador de topo, ou seja, portanto, acima dele não há quem mal lhe faça, a não ser nós. Já lá vamos. E, portanto, a saúde dos ecossistemas, o equilíbrio dos ecossistemas, o controle das populações de herbívoros, que se não estiverem controladas, vão comer essa própria florestação autóctone de determinadas regiões onde existem, de facto, esses herbívoros, e depois ficam, enfim, herbívoros a mais. Portanto, faz falta na cadeia, é isso? Com certeza que sim, como qualquer outro animal que pertença, de facto, a uma cadeia alimentar, não é? Quer dizer, há o caso, eu no outro dia falei aqui do caso de Yellowstone, e vou citá-lo muito rapidamente, que é citado em estudos internacionais. Yellowstone, o primeiro parque natural do mundo, Estados Unidos, portanto, com outra espécie de lobo, que não é esta, estamos falando de lobo ibérico. Portanto, em 1940, realmente, de caça excessiva, acabaram com os lobos. Nesse parque natural, portanto, a perseguição, a caça. O que é que aconteceu? Os alces começaram a comer em quantidade, portanto, tudo que era vegetal. Tudo que havia. Ora bem, depois
ato contínuo. Os castores, que fazem os diques, que são construções, portanto, de animais selvagens nos rios, deixaram de fazer porque não tinham, portanto, a vegetação para fazer os diques. O que é que isto provocou? Uma alteração dramática do curso dos rios. O que é que isto provocou? Imediatamente, tudo está a ver galopante. Tudo em cadeia. Morte de peixes. O que é que a morte dos peixes provocou? Uma alteração substancial e significativa na população de ursos que se alimentam dos peixes. E ficou realmente num estado miserável. Desde 95 esta parte. Reintroduziram o lobo, que também é uma das medidas, em Yellowstone, e, portanto, tudo tem voltado à normalidade. Portanto, os alces já não são tantos para destruir a vegetação nativa que existe. Está de novo o ecossistema equilibrado. E, portanto, nós temos aqui... Olha, a população está em perigo, disseste, não estava em extinção, mas está em perigo. É um animal em perigo em Portugal. Na Península e não apenas em Portugal. Sim, mas eu falaria mais aqui da questão de Portugal, porque nós na Península Ibérica teremos aproximadamente... Eles não têm fronteiras, eles passam de um lado para o outro. Sim, mas está bem, mas há estudos e há monitorização das alcateias em Portugal, uma alcateia formada por 5, 6, 7, 8 lobos. Portanto, esses estudos estão feitos, inclusive pelos técnicos da CIBIO, portanto, da Universidade do Porto, através da equipa do professor Francisco Álvares, que tem dedicado a vida realmente ao estudo científico do lobo ibérico. Comparando com a Espanha, nós não teremos um rácio mais ou menos equilibrado? Nós não temos 20% Sim, de mas lobos ibéricos? Mas é pouco. Se calhar é pouco na Península Ibérica, porque se olharmos para a Espanha tem 4 vezes o nosso tamanho. Lá não é? está, mas mesmo assim é muito pouco. É muito pouco. Eu falo em 300, mas vamos ver, porque no último censo, recentíssimo, o lobo diminuiu em Portugal, em termos de território, 20% a 25%. Ou seja, depois temos aqui outra agravante. Portanto, também num estudo feito pela Universidade do Porto, muito interessante, que eu soube há pouco, numa ação de reflorestação que participei em Paredes de Coura, relacionada com reflorestação do habitat das presas do lobo. E então, o professor Francisco Álvares, na altura, dizia-me assim, a pessoa é uma entidade que, no fundo, que mais conhece de lobo em Portugal, podemos dizer isso. Um investigador português, bastante cotado nacional e internacionalmente, e, portanto, e a sua equipa, naturalmente, e daqui o aplauso, porque realmente tem feito um trabalho extraordinário, para melhor conhecimento. Então o que é que ele te disse? E então disse, olha, quer dizer, nós temos aqui, por exemplo, aqui em Paredes de Coura, algumas alcateias que estão a reproduzir de 12 em 12 anos, de 15 em 15 anos. Isto é dramático. Então isto é que era normal? O normal é todos os anos. Todos os anos? Com certeza que sim. Uma população de lobo, de raposa, quer dizer, animal selvagem, mas reproduz anualmente. Mas mais grave a situação é que, por exemplo, as fêmeas alfa, macho alfa e a fêmea alfa. Portanto, já vais explicar isso um bocadinho melhor. Elas, portanto, só estão 7 dias por ano receptivas à cópula. Isto ainda é mais grave, não é? Quer dizer, animais que vivem ainda por cima de 13 anos, também não vivem muito, não é? Quer dizer, então dizes que eles são alfa porque são os líderes da alcateia, os líderes da alcateia. Portanto, há uma hierarquia muito rigorosa, uma sociedade, eu diria quase, enfim, perfeita, enfim... No sentido animal. No sentido animal. Estamos a ver aqui estas patinhas, esta parte escura. Cá está. Canis lupus signatus. Desculpem este. Não, há muita gente que sabe o nome científico. O signatus tem a ver com esta parte mais castanhinha da coloração, enfim, mais escura, aliás, desta coloração mais castanha do lobo. Muito bonito, um animal lindíssimo. Cabeça grande. Tira a cão. Portanto, tem as orelhas triangulares. Mas, portanto, recuperando aquilo que me tinhas perguntado, portanto... Falaste do macho e na fêmea. Temos os alfas, temos os betas, temos os ômegas, os desgraçadinhos, que enfim, que têm poucos ou nenhum direitos. Todos caçam em conjunto, portanto, é de facto eles não atuam isoladamente na caça. Não atuam isoladamente na caça, mas depois para comer o que é caçado, depois começa primeiro os alfas e depois então os outros que vão por aí abaixo. Portanto, os alfas comem a carne, os desgraçados roem os ossos, não é? Sim. Onde é que eu já ouvi falar Muitas vezes, enfim, se ossos existirem, mas com certeza, claro, às vezes existem. Mas, portanto, lá está, é um animal que tem uma curiosidade muito interessante. Olha, é muito inteligente? É inteligente, por exemplo, inteligentíssimo. Os lobos uivam, o uivo dos lobos, portanto, no fundo, para manterem a unidade da alcateia. Portanto, antes
chamam o tocar da alvorada, no sentido vai começar a caçada. Portanto, Há um aviso? Sim, antes das caçadas há esse toque a reunir, no fundo, não é? E depois outra particularidade da ternura destes animais. Os lobos criam, por exemplo, órfãos De outros outras fêmeas. Ok. Ou seja, não há crias órfãs. Portanto, na sociedade Eles adotam. lupina, não é? Eles adotam os órfãos, não é? Inclusive, depois, em grupo, as próprias fêmeas ajudam o a lobo não é criar. mau. Não, de maneira Não ataca o nenhuma. homem. de maneira nenhuma. Bem Não pelo ataca contrário, o homem. não ataca- Não não, ataca o homem. atenção, o lobo tem medo do homem, o lobo tem medo do cheiro, do odor, não é? Portanto, tem naturalmente um olfato muito apurado, apurado. mas, quer dizer, mas o odor do homem para o lobo afasta, quer dizer, eles fogem. Imagina, temos que nos cruzamos, muito dificilmente acontecerá. Sim, com cruzamos certeza. com o lobo. Como malcateia, mal nos vê, mas quer dizer, isso não vai acontecer, porque, inclusive, é muito difícil de encontrarmos lobos em estado selvagem. Quem os anda a procurar, e alguns ótimos fotógrafos da natureza, alguns investigadores, Com tão poucos têm dificuldade em encontrá-los. muita dificuldade em encontrar. Há pouquíssimas imagens e poucas fotografias de lobo ibérico em estado selvagem. E o lobo ibérico onde é que vive? Tu já Portanto, eu afloraste já te disse, a norte do... acima do Mondego? Portanto, a norte do Douro, Mais do Douro, ainda mais? mais do Douro. Certo. Portanto, estamos a falar no Gerês, estamos a falar na Serra d'Arga, por exemplo, Terras de Bouro, Corno de Bico, mas depois Trás-os-Montes, Parque Natural de Montezinho e também em Monte Alegre, portanto, naquelas zonas, mas realmente muito difíceis de avistar, não é? Muito difíceis de avistar. Agora, Para terminar, evidentemente que pronto, esta... Isso não é com certeza agradável, existirem tão poucos. Não, Temos de quer fazer dizer, muito mais pelos temos de fazer e, portanto, no fundo, aqui a ideia é essa, quer dizer, dar, neste caso, à natureza selvagem a capacidade dela de se regenerar, não é? Quer dizer, eu que estive na Gorongosa, porque vocês sabem bem, o comentário fiz sobre a Gorongosa, percebi perfeitamente que onde nada havia, no espaço de 4.000 km², passou a haver muita coisa. E estão contabilizados hoje lá, por exemplo, mais de 100.000 animais selvagens. Portanto, é fundamental. Faz falta. O lobo, não é? Há um lobo não Faz falta interessa haver para lobos. nada, o lobo não interessa para nada, interessa muito para termos ecossistemas Mais equilibrados. tranquilos, equilibrados e saudáveis. Muito bem. É Muito obrigada. fundamental. Muito Uma obrigada, salva de Luís. palmas para o nosso lobito, Luís Henrique.